Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos ao canal. O meu nome é Bruno Santos, sou filósofo profissional e professor de ensino superior. Por favor, não deixe de compartilhar e comentar os vídeos, se inscreva aqui no canal e compartilhe aí com os amigos se vocês acharem que é interessante. Bom, hoje a gente vai continuar nosso curso sobre a natureza do bem-estar. Vamos falar um pouco hoje sobre o objetivismo. Mas antes disso, vamos fazer uma breve recapitulação do que a gente fez já. A gente fez nas aulas passadas, um breve esclarecimento sobre conceitos de subjetivismo e objetivismo e de teorias híbridas, A gente falou sobre o subjetivismo forte e o subjetivismo fraco. Aí a gente falou de teorias objetivas que são puras e aquelas teorias que são híbridas, que misturam objetivismo com subjetivismo. Depois, no outro vídeo, a gente também falou de noções substantivas e enumerativas e formais do conceito de bem-estar. Depois, na nossa segunda aula, a gente fez uma breve introdução ao hedonismo. Lembre-se, o hedonismo é a tese segundo a qual a felicidade ou o bem-estar é nada mais nada menos do que a presença de prazer e a ausência de dor. Então, uma tese subjetivista fraca, fraca no sentido de que o que compõe o nosso bem-estar são estados internos a nós, estados mentais nesse caso estados mentais de um tipo, que é o prazer. Depois a gente discutiu a relevância do hedonismo, as qualidades do hedonismo e os problemas. A gente também viu na aula passada as teses preferencialistas. A tese bastante geral do preferencialismo diz que o nosso bem-estar ou nossa felicidade é composta pela satisfação das nossas preferências, ou dos nossos desejos. Aí vocês podem chamar com os dois nomes que tá certo. E a gente viu as qualidades, e os problemas do preferencialismo dado os seus tipos de problemas. A gente viu tudo muito por cima, porque nós vamos ter um vídeo para cada uma dessas visões, e eu espero, que a gente tenha um vídeo para cada uma dessas visões, e eu convido a todos a ficarem até o final do vídeo, Por favor, assistam o vídeo e não deixe de comentar, não deixe de compartilhar. Bom, hoje o que a gente vai ver é o objetivismo, as teses objetivas sobre o bem-estar. Então a gente vai ver a tese geral também, colocada de modo bastante introdutório, bastante simples. A gente vai ver as variações também delas, tem algumas variações, na verdade tem dezenas de variações, mas vocês vão entender bem o porquê, tem dezenas de variações, apesar de eu falar só algumas em geral. Tem 3 perguntas que os objetivistas tentam responder, os teóricos da lista objetiva principalmente, e a gente vai ver como cada uma dessas grandes variantes responde a cada uma dessas perguntas. E não se preocupem com as perguntas, quando chegar lá vocês serão informados. E depois a gente vai ver essas estratégias, então, de resposta de cada uma dessas perguntas. E principalmente da terceira pergunta, porque objetivistas pensam que aquilo que nos beneficia não instrumentalmente, ou seja, aquilo que compõe o nosso bem-estar ou a nossa felicidade, são independentes de nós. Mas a gente já vai conversar sobre isso. Vamos ver também as qualidades das teorias objetivistas. Lembre-se, as teorias nem sempre são só problemáticas, elas também têm várias qualidades. E a gente vai ver também os problemas. E essa vai ser talvez a nossa última aula de introdução geral às noções que compõem o bem-estar. Nas próximas aulas a gente deve ver com algum detalhe a tese de Jerome Bentham e a tese de John Stuart Mill, talvez em 2 aulas separadas. Depois vamos falar mais ou menos também com algum detalhe das teorias preferencialistas. Essas são bastante mais variadas, então a gente vai tomar mais aulas sobre isso, e também depois a gente vai falar de teses objetivistas. Eu particularmente defendo uma tese híbrida, com uma mistura entre objetivismo e subjetivismo, mas isso não vem ao caso agora, Se alguém se interessar em ler os meus artigos, é só procurar pelo meu nome na internet, no Google Acadêmico, que vocês vão achar lá meus artigos sobre o bem-estar. Então fiquem à vontade. Beleza? Sem mais delongas, vamos passar ao nosso famigerado PowerPoint, já que nós temos aqui uma aula, Vamos ver o cara aí. Que todo mundo consegue ver ele, Às vezes está dando uma travada. Eu estou tentando, tá, pessoal, aprender a não ficar com a minha imagem em cima do texto, Mas eu estou tendo um pouco de problema com isso, Para quem não sabe mexer em nada, então isso é uma falha.
Mas vamos lá, né? Vamos por partes. Então, qual que é a tese geral que um objetivista defende, né? Então, lembrem-se, preferencialistas e hedonistas são subjetivistas fracos, né? Então, eles defendem que o bem-estar é composto por estados mentais ou por desejos, né? Ou preferências, que são coisas internas a nós. E os objetivistas negam essa tese, pelo menos a maior parte deles. É difícil configurar o que é uma teoria objetiva, tá? Ou uma teoria da lista objetiva, como costumeiramente se chama. Eu coloquei aqui também o perfeccionismo, mas vamos uma coisa de cada vez, né? Então, o que nos beneficia não instrumentalmente, segundo um objetivista, não depende, né, de nossos estados mentais ou preferências, né, mas da natureza valiosa dos elementos que compõem o bem-estar. Então, há dois ou mais elementos que são constitutivos do bem-estar. Não precisa ser dois ou mais, tá? Pode ser um só, mas esse é um tipo de objetivismo bastante mais diferentão, né, estranho. Uma coisa que até hoje, sinceramente, não encontrei na literatura, uma defesa robusta sobre isso. E a gente tem pelo menos três grandes modelos, né, objetivistas, que é a teoria da lista objetiva, perdão, enumerativa, a teoria da lista objetiva substancial ou substantiva e o perfeccionismo. O perfeccionismo é uma variação da tese das virtudes do Aristóteles, né? Ela pode ser encarada assim. É um refinamento da tese do Aristóteles, né? Então, quem defende o primeiro tipo hoje em dia é o professor Longer. Quem defende o segundo tipo com bastante impacto é o professor Christopher Rice e o Fins. E repare que legal, né? O Christopher Rice e o Fins, eles não se dizem utilitaristas, né? Ou seja, a tese deles não está querendo explicar o que é o valor moral, mas só o que é o valor prudencial, ou seja, aquilo que nos beneficia não instrumentalmente. E o perfeccionismo, maior defensor, é o Hurka, né? Então, três características, ou pelo menos que toda teoria objetivista vai ter. Primeiro é o que a gente chama de atitude independência, né? Ou seja, algo é bom para você, mesmo que você não reconheça esse algo como bom. Ou seja, mesmo que você não forme uma crença que esse algo é bom, mesmo que você não tenha um desejo que esse algo é bom, mesmo que você não sinta prazer com esse algo bom. Então, ele é atitude independente. Enquanto subjetivistas são atitude dependentes, teorias objetivistas são atitude independentes. Então, a defesa aqui é dizer que algo é bom para você, mesmo que você não tenha nenhum tipo de estado interno ou alteração interna com aquele algo bom. Então, vamos ao exemplo. Então, tome um exemplo de um fumante, né? Então, o fumante está lá, fumando o cigarrinho dele, e alguém chega para ele e diz assim: seria bom para você que você parasse de fumar. Esse bom para você, né? Ou seja, seria bom não instrumentalmente para você parar de fumar, porque isso provavelmente traria saúde, né? Então, o que conta aqui é o bem não instrumental. O saúde pode ser considerado um bem não instrumental, claro. Ele pode ser um daqueles segundo tipo dos bens do Aristóteles, né? Como um bem também que pode servir como instrumento, mas suponho que saúde seja uma coisa que tem valor em si, então o que a gente está falando para o fumante é que ele está perdendo algo que é bom para ele, não instrumentalmente, mesmo que ele não tenha um desejo por parar de fumar, por exemplo, ou que ele, mesmo que ele não tenha um prazer em parar de fumar. Então é isso, né? Algo é bom fora da gente, objetivamente, ou seja, se algo tem alguma característica que faz dele bom para nós, não instrumentalmente. Então, nós temos esses três tipos de teoria e um etc. ali embaixo, como sempre, né? Sempre há mais modelos, todo dia aparecendo mais modelos. Então, teorias de lista objetiva, elas têm que responder três perguntas, né? A primeira pergunta é sobre o que faz de algo bom, né? Ou seja, qual que é a propriedade que faz de algo bom. Então, por exemplo, se eu quisesse falar que o que faz de mim ser filho dos meus pais, né, é o fato de eu ter uma configuração genética em específico, que metade foi herdada do meu pai e metade foi herdada da minha mãe. Então, essa é a propriedade que faz de mim filhos dos meus pais. Então, o que a gente está perguntando aqui, que é uma pergunta da visão substantiva, é o que faz, por exemplo, lá no exemplo do fumante, a saúde, né, algo bom para o fumante, mesmo que o fumante não reconheça que isso é bom, né? Então, o que faz? Ou seja, qual é a característica que só a saúde tem que parece que beneficia a gente não instrumentalmente?
Segunda pergunta é o que deve compor a lista, porque essa é uma visão formal. Lembre-se, visões formais são aquelas que dizem o que porta o valor, né? Qual é o objeto. Então, por hedonismo, novamente, né? O que porta o valor é um estado mental. Então, aqui o que porta o valor que vai na lista, né? O que compreende essa lista, o que tem nessa lista. E terceiro e último é como que a gente decide, então, o que vai na lista. Porque, repare, pessoal, tem uma questão bastante interessante aqui. Se os bens, né, que participam, compõem o nosso bem-estar barra felicidade, são objetivos, isso quer dizer que eles são independentes de como nós achamos que as coisas são. É como se fosse, por exemplo, o formato da Terra. A Terra é um geóide ou redonda, independentemente do que você acredita. E aqui seria a mesma coisa com as coisas que são boas. Então, as coisas são boas independentemente daquilo que se acredita. Só que como que a gente decide isso, né? Como que a gente decide que as coisas são boas, já que não dá para fazer método experimental, né, para decidir isso, e já que não dá para fazer demonstração lógica ou matemática para decidir isso, né? Então, são características da filosofia, são perguntas filosóficas, né? Então, para quem quer saber de características da filosofia, assista, né, o vídeo que está aparecendo aí em algum lugar, né, sobre ou que vai aparecer, não tenho certeza, sobre o que é a filosofia final, né? Tá na lista, na playlist de extras, né? Entrem lá no canal e vejam. Então a gente tem essas três perguntas: uma sobre propriedades, uma sobre o que deve compor, ou seja, quais são as coisas que têm essas propriedades, né? E como a gente decide então o que vai numa lista, ou seja, como a gente decide o que compõe o nosso bem-estar. Então a gente tem essas três perguntas e elas são bastante difíceis de responder. Então vamos começar pela primeira. Quais as propriedades, né, que fazem de algo bom para nós? Então essa é uma pergunta substantiva, né? Então lembre-se que a pergunta substantiva é aquela pergunta que busca a propriedade ou que tenta definir a propriedade que faz de algo bom. E numa tradução meio estranha que a gente herdou aí do inglês, a gente está procurando então uma propriedade fazedora de bondade, né? Então teorias enumerativas, elas ou negam ou dizem que não dá para achar nenhuma dessas propriedades. Então, não há qualquer propriedade, ou uma ou várias propriedades, que fazem de algo bom para nós, além daquilo que intuitivamente parece nos beneficiar. E isso pode ser uma estratégia de mundos possíveis. O que isso quer dizer, né? Então, parênteses para a estratégia de mundos possíveis. Então, como que você testaria esse tipo de coisa? Bem, se não dá para identificar as propriedades, ou se elas são, de certa maneira, não conhecíveis por nós, então a gente poderia fazer simulações de pensamento, né, experimentos mentais, para que a gente decida o que parece bom. Então, imagine um mundo, a gente em filosofia costuma fazer isso, tá? A gente usa um linguajar que chama linguajar dos mundos possíveis para fazer testes de pensamento. Então, imagine um mundo que é tudo igual, só que no mundo, tudo igual ao nosso, só que no mundo que a gente está imaginando, lá não há saúde, por exemplo. Então todo mundo vive meio doente. E o nosso mundo aqui tem saúde. Então qual que parece ser o melhor mundo? Bem, se você disse o nosso mundo, né? O nosso mundo que parece ter saúde é melhor do que o mundo sem saúde, então saúde parece ser boa. Então, isso pode ser uma estratégia da gente tentar colocar esse item na lista. A gente já vai falar mais sobre isso. Achar uma propriedade é bastante difícil, tá? O J. Moore, no Princípio à Ética, ele pensa que a propriedade de ser bom é uma propriedade que você intui, né? Ou seja, que você tem uma capacidade, essa capacidade chama intuição, depois isso dá origem à escola intuicionista na moralidade, e que você consegue intuir o que é bom. Intuir o que é bom, na verdade, é entender racionalmente aquilo que é bom. Então, teóricos da lista enumerativa podem apelar para isso, né? Dizer que nós intuímos aquilo que parece nos beneficiar. Já teorias da lista objetiva substancial, né? Eles tentam ir um pouco mais além. Eles defendem que há propriedade ou propriedades que fazem de algo bom para nós, mas não há uma só propriedade que perpassa todos os elementos. Então, imagine que a gente diga que o nosso bem-estar é ter saúde, por exemplo, e ter conhecimento, por exemplo. Só um exemplo bobo aqui para a gente pensar. Então, os substancialistas, né, os defensores de teses substantivas, eles podem defender o seguinte: olha,
O que faz a saúde boa e o que faz o conhecimento bom não é a mesma propriedade, são propriedades distintas. Então, a gente não consegue reduzir isso numa só propriedade. Lembre, os hedonistas conseguem fazer isso, eles têm uma visão hiper-reducionista, né? Então, tudo que é bom é reduzido ao prazer, ao estado mental prazeroso. E o perfeccionismo, né? Talvez o perfeccionismo seja uma teoria que dê para fazer um só elemento, né? Caber nela só, que é o aperfeiçoamento humano, né? Só esse elemento está lá. O perfeccionismo diz que há uma única propriedade que perpassa todos os elementos, qual seja a contribuição para o aperfeiçoamento humano, que é flourishing, em inglês, né? O florescimento da nossa natureza. Então, pense que assim, nós somos capazes de conhecimento profundo, por exemplo. Então, para o perfeccionismo, você deveria cultivar essa capacidade. Então, o perfeccionista pode ser entendido como uma teoria com múltiplos elementos numa lista, ou com um elemento só, né? Talvez esse elemento só seja o aperfeiçoamento da natureza humana, e isso é bom, e isso então traz bem-estar. Ou pode ter vários elementos, e a propriedade desses elementos é aperfeiçoar a nossa natureza. Então, assim como nós podemos aperfeiçoar coisas, então nós poderíamos nos aperfeiçoar. Claro, perfeccionistas demandam uma visão da natureza humana bastante robusta, tá? Geralmente, perfeccionistas recorrem a algum tipo de argumento da natureza humana, ou argumento da função, né, que é um argumento aristotélico. Que isso vai ter que ficar para outra aula, já que não dá para falar em vídeo de introdução. Eu já tenho 16 minutos, né, de introdução aqui. Então, essas 3 estratégias são 3 respostas que são válidas para a pergunta quais ou qual a propriedade que faz de algo bom para nós. Né? Então, a gente pode negar que há essa propriedade ou dizer que não dá para encontrar essa propriedade. A gente pode dizer que há mais de uma propriedade, sim, e que essas propriedades são instanciadas ou exemplificadas, né, em vários objetos distintos. E a gente pode ser perfeccionista e dizer que há uma única propriedade, né, que é a propriedade de florescer a natureza humana, né? Esse flourishing, esse aperfeiçoamento, que era uma coisa que um próprio Aristóteles tinha em mente às vezes, tá? De falar de florescimento humano, né? De buscar as nossas excelências. É uma tese bastante antiga, o Durkheim hoje em dia é o principal defensor, né? Mas a Martha Nussbaum, a meu ver, a principal filósofa viva hoje, ela é uma defensora de um tipo de aristotelismo, não é um perfeccionismo, tá? Mas é um tipo de aristotelismo que implica em um certo objetivismo também. Mas essa é uma tese em particular, né? Que a gente não vai ter tempo de falar nesse vídeo. Sempre não dá tempo de falar as coisas, né? Isso é impressionante. Então vamos para a segunda pergunta, né? Então o que deve compor a lista, né? Então o que deve compor a lista aqui? Então, Então, a resposta padrão que a gente tem, né, entre várias teses, é que o que deve compor a lista são aqueles bens que instanciam as propriedades que fazem dele bom. Isso para teses substancialistas, tá? Para teses não substancialistas, a gente tem estratégia dos mundos possíveis, que são teorias enumerativas. Um exemplo de lista é o que está aqui. E está vendo ali que são elementos do tipo type, né, do tipo, né? Então, em filosofia, a gente tem essa distinção ontológica, né? Ou seja, distinção de natureza de coisas, onde a gente tem uma distinção de um tipo e uma distinção de espécie. Então, eu posso dizer assim, por exemplo, para vocês, conhecimento matemático é uma espécie do tipo conhecimento, por exemplo, né? Eu posso dizer que ser jogador de futebol é uma espécie do tipo realizações. Né? Eu posso continuar por aí, né? Então, dada a diversidade na bibliografia, essa é uma lista até que curta, tá? Que eu coloquei aqui. A Martha Nussbaum, por exemplo, tem um monte de elementos, outros filósofos têm muito menos, né? Outras teorias têm pouquíssimos, a minha, por exemplo, só tem 6 desses elementos, mas aqui a gente tem alguma pista, né? Do que compõe a lista, né? Então, o Fletcher e o Rice, o professor Guy Fletcher e o professor Rice dizem que realizações compõem. Tem uma filósofa em Miami, me esqueci o nome dela. A Susan Wolf, ela também diz que realizações compõem.
né? Conhecimento, para o professor Rice, para mim também compõe. Autonomia ou liberdade, né? Que é liberdade civil, aqui não é liberdade no estilo de ao livre-arbítrio, né? Que é liberdade civil ou capacidade de agir. O Mill defende isso, né? No, sobre a liberdade. O Valérius defende isso. O Ferkane defende isso. O Rice também. O prazer também compõe. O Mill, o Fletcher, o Ferkane e o Rice concordam, eu também concordo. E aqui reparem, o prazer, apesar dele ser algo que acontece em nós, ele é objetivamente bom. Então, um parênteses sobre isso. O que isso quer dizer no final das contas? Quer dizer que ele tem uma propriedade que objetivamente faz dele bom. Mesmo que ninguém tivesse prazer no mundo, o prazer continuaria bom e continuaria fazendo parte do nosso bem-estar. Não é porque você tem prazer, né, que o prazer é bom. Né? Não é porque você tem, é porque o prazer deve ter alguma característica que faz dele bom por ele mesmo. Então, ele é um estado interno, isso pouco importa, ele é um estado interno, só que o que importa é que ele é objetivamente bom, ou seja, a propriedade dele é objetivamente boa. E necessidades básicas, o professor Griffin defende isso num livro ótimo sobre bem-estar, gigantesco, assim, um calhamaço, mas muito bom. Eu discordo do professor Griffin, tá? Eu acho que necessidades básicas são meios para o bem-estar ou para a felicidade, ele não é um elemento, mas isso é um outro tipo de coisa. Amizade, o Fletcher, o Ferkane, o Griffin, o Parfit, o Derek Parfit concordam. Eu discordo que só amizade, tá? Que o meu elemento aqui capta a amizade, mas capta mais relacionamentos, né? Que são relacionamentos afetivos. E relacionamentos afetivos parecem ser bons. E respeito e autorrespeito também parecem ser bons, né? Quando a gente se respeita e respeita os outros, isso também parece ser bom e também parece fazer parte do bem-estar. E tá vendo que não tem nenhuma referência bibliográfica ali, é porque esse é um elemento que eu acredito, é diferente do que eu já achei na bibliografia. Mas isso, novamente, isso é tudo type, né? Isso é tipo, é tudo tipo. Né? Então você vai ter as espécies disso, né? Como eu dei exemplo. Então, necessidades básicas é um tipo, e, por exemplo, ter água potável, né? Ou precisar de água potável é um token, né? Uma espécie, né? Desse tipo. Então a gente tem esses vários tipos, né? E depois a gente tem as espécies. Então, olha que legal, né? Então a gente consegue explicar com isso uma variedade de vidas. A gente já vai comentar mais sobre isso. Por quê? Porque várias pessoas podem ter espécies diferentes do mesmo tipo e terem bem-estar igual. E isso é bastante legal, porque um dos grandes problemas de lidar com bem-estar, né, operacionalizar ele no mundo, como eu disse na apresentação desse curso, a gente usa a noção de bem-estar para várias coisas, é medir ele. E depois fazer comparações interpessoais de utilidade, que é um nome muito bonito para como eu comparo o bem-estar do indivíduo X com o indivíduo Y. Né, para saber o que fazer, por exemplo. Né? Se eu quiser usar o bem-estar como uma métrica de avaliação e de tomada de decisão. E é claro, a gente pode continuar a fazer essa lista. Essa lista pode ser imensa, pode ser mais curta, tudo depende dos nossos argumentos a favor ou contra cada elemento que entra na lista. Então, geralmente, a lista é entendida como não completa, então ela não sofre de supercompletude, né? Porque supercompletude de uma lista dessas seria ter mais coisas do que ela deveria, mas ela é aberta e ela é aberta à revisão. Isso traz alguns problemas, tá? Como, por exemplo, a lista, se ela é aberta à revisão, isso quer dizer que nem tudo que está na lista pode ser necessário para o bem-estar, ou pode ser parte do bem-estar, para ser mais claro. Então, vamos lá. Como que a gente decide o que vai na lista? Né? A nossa terceira pergunta, né? Como que a gente faz isso? Então, as estratégias que eu vou mostrar aqui não exaurem todas as estratégias possíveis que a gente pode pensar. Então, as listas enumerativas usam a estratégia da comparação, que é a estratégia dos mundos possíveis. Né? Então, você sempre vai pensar duas realidades, onde em uma realidade tem aquele bem, a outra realidade não tem aquele bem, estando todo o resto dos mundos iguais. Então, pensa lá na saúde de novo, né? Então, um mundo que é igualzinho à Terra, mas só não tem saúde, e o planeta Terra que tem saúde, né? Então, essas duas coisas, se
pesar mais para a saúde, então você coloca a saúde na lista. E você pode ir fazendo isso com várias coisas que você pensa que são intuitivamente boas. O que é ser intuitivo aqui, né? Aquela ideia pré-teórica que você tem sobre algo. Então, eu tenho uma ideia pré-teórica sobre algo, que saúde é bom, né? Nesse caso, esse é o algo, e que, então, o mundo sem saúde é pior do que o mundo com saúde. Então, provavelmente, a saúde faz parte do bem-estar. Já as listas substantivas, elas usam estratégias de identificação. O que isso quer dizer? Assim que a gente descobre qual que é a propriedade que faz de algo bom, a gente sai por aí tentando identificar os elementos que vão na lista. Então, por exemplo, suponha que a propriedade de ser verdadeiro é uma propriedade fazedora de bondade, ou seja, que faz algo bom. Então, a verdade, quem carrega a verdade são proposições. E proposições são conhecíveis, né? Ou seja, você pode conhecer uma proposição e então você pode ter uma crença verdadeira justificada. Essa é a definição clássica de conhecimento, que tem problemas também. Então, se a verdade é uma coisa boa, né, e as proposições carregam a verdade, então conhecimento é bom, porque só o conhecimento a gente só acessa a verdade através do conhecimento. Então, quando a gente não tem conhecimento, então nós temos uma coisa boa, por quê? Porque ele revela verdades, né, ou porque ele envolve verdades. Então, eu posso dizer, por exemplo, sobre amor, né? Parece que amor recíproco é bom. Então, amor recíproco parece ser uma propriedade que faz de algo bom. O que tem amor recíproco? Não é relações. Então, relações entre seres que podem amar e ser amados. Então, isso parece mostrar para a gente que o tipo, né, que está lá em cima, que exemplifica amor recíproco, é, sei lá, relacionamentos afetivos. Então, certos relacionamentos afetivos têm amor recíproco e esses parecem bons, então compõem o nosso bem-estar. E assim vai, tá? E assim a gente pode ir item por item sem parar. E o perfeccionismo usa o argumento da função humana revisitada. O argumento da função humana diz que nós temos uma função, né, um telos. Esse telos, eu vou usar o argumento do Aristóteles, tá? O argumento do Aristóteles é que o telos humano é viver uma vida racional. Então, certas coisas vão ser boas se e somente se, né, elas melhoram ou elas exercitam ou elas envolvem a nossa racionalidade. Tá? Então, isso aperfeiçoa o nosso ser, né? Dá excelências a nós. Né? Ou nos termos do Aristóteles, né, faz da gente virtuoso, em certa medida. Tá bom? Então, isso é outro papo, tá? Sobre ética de virtudes, próximo curso, talvez, de ética normativa. Então, as três estratégias, elas não são as únicas que existem, nem sei se elas são as melhores, mas eu sei que elas são as que aparecem com alguma frequência, não com muita frequência, né, na literatura. Reparem, estratégias para compor uma lista não são coisas que são regras, né, como eu posso dizer. Não é uma coisa que você sai de casa sabendo qual é a estratégia que você vai utilizar. A depender de como você está configurando o teu modelo de explicação sobre o que é o bem-estar, sobre o que ele é ou deixa de ser, é claro, você está tentando montar, então, coisas, né? Aqui uma teoria sobre a natureza de algo, aqui do bem-estar ou da felicidade. Então, você vai arrumando estratégias argumentativas, né? Então, filósofos profissionais bem treinados têm um background de estratégias argumentativas já aprendidas, que a gente vai encaixando se a gente achar que vale a pena encaixar elas em certas discussões. Então, a gente pode resgatar essas coisas, ou resgatar o mesmo argumento, né, que a gente já aprendeu para encaixar nos nossos novos modelos. E assim você vai criando o seu, né? Você vai criando devagarzinho o seu, até você conseguir criar o seu modelo como um todo. É ruim não ter uma estratégia que, tipo assim, não, essa é a estratégia? É ruim, mas isso aqui, novamente, é filosofia, isso daqui não é matemática, né? Isso daqui não é lógica, que tem estratégias fixas, né? Muito bem consolidadas, então a gente tem essas estratégias que elas funcionam para certos propósitos e não para outros. E legal de pensar é que essas estratégias podem funcionar para outras discussões que não a natureza do bem-estar, né? Ou da felicidade, né? Pode ser usado para outra coisa também. Beleza, então temos essas três respostas, né, para a terceira pergunta. Então, três perguntas bastante relevantes, né? Vamos dar uma voltadinha
as perguntas, quais as propriedades que fazem de algo bom para nós, o que deve compor a lista e como a gente deve decidir o que compõe a lista. Teses objetivistas geralmente são teses que fazem listas, né? Então, a lista aqui deve ser entendida, né, como uma coisa desse tipo aqui, né, que eu estou mostrando. Realizações, conhecimento, autonomia, né, ou talvez tenha um elemento só. Isso é um caso em aberto. A característica mesmo de uma teoria objetivista é que ela é atitude independente. Então você não precisa ter um estado mental seu ou um desejo seu para que algo seja bom. Então ela está desconectada da gente nesse tipo de consideração. Né? Qual o tipo de consideração? O que nos beneficia não instrumentalmente. Né? O que nos beneficia não instrumentalmente está separado de nós. Ah, professor, mas as coisas que você listou ali atrás, né? Eu posso ter vários estados mentais, ou eu posso desejar aquelas coisas. Sim, é claro. Você pode desejar aquelas coisas e, sim, é claro, você pode ter estados mentais acerca daquilo, né? Como prazer. Porém, não é isso que faz daquela coisa boa para um objetivista, né? É alguma coisa, alguma característica na coisa e não em você. Então, é separado de nós, né? Essas coisas são separadas de nós. Então, objetivistas são atitudes independentes e objetivistas também, eles não estão muito preocupados, tá, em explicar se esse bem prudencial, porque quando a gente fala de uma teoria do valor prudencial, né, uma teoria do bem-estar, a gente pode conectar isso com a moralidade, né, com um certo ou errado. A maior parte deles não está preocupado, tá, em fazer uma explicação do bem moral ou do bom moral. Tá? Só está preocupado em fazer uma descrição do bom prudencial. Então a gente tem lá a lista e a lista é a descrição então do bem prudencial ou do bom prudencial. É melhor falar bom prudencial. E é esquisito pensar assim, tá? Mas, quer dizer, para mim é, né? Não sei para os outros. Mas para mim é um pouco esquisito pensar assim. Mas beleza. Tomara que vocês tenham entendido, né? Então dúvidas, por favor, nos comentários. Sobre isso, eu sei que o objetivismo ele é um pouco mais contraintuitivo, então ele é um pouco mais difícil de entender no final do dia, mas eu acho que é uma coisa bastante interessante da gente pensar, né? O que seja, né? Se há coisas que são boas independentemente daquilo que a gente deseja ou sente, né? Então isso parece ser bastante interessante. Vamos ver, né? Quais são as características boas desse tipo de teoria. Essa teoria pode ter características muito boas. Então, quase todas as teorias, né, elas têm pontos fortes. No objetivismo é igual, né? Então, a teoria objetivista, pelo menos algumas delas, quando eu fico falando algumas delas, pessoal, é porque tem, assim, um conjunto gigantesco de teorias objetivistas, de lista objetiva principalmente. Isso é um tipo delas. É meio que impossível a gente conseguir classificar elas recorrendo há muitas características, né? A característica de atitude e independência é a característica que parece que quase todas têm, ou deveriam ter, né? Senão elas começam a ficar hibridizadas, começam a misturar subjetivismo junto, e dá para fazer isso. Então, teorias de lista objetiva parecem ter essa característica gritantemente como central, né? Ou seja, as coisas são boas independentemente do que a gente deseja ou do que a gente sente. Essa é a característica, acho que mais preponderante, vamos dizer assim, né? Então, essas teorias conseguem dar uma visão substantiva, né, exceto, é claro, por teorias enumerativas, né, e formal do bem-estar, assim como o hedonismo e o preferencialismo. Então, eles não ficam atrás aqui do hedonismo e do preferencialismo quando a gente precisa dar uma explicação a um conceito, né, formal e substantivo do bem-estar. Elas conseguem captar nossas intuições sobre que parece haver mais coisas boas do que o prazer. Porque o hedonismo tem um problema do escopo, lembrem-se, né? Quer dizer, tudo tem problema de escopo, né? Então, o problema do escopo do hedonismo é que parece que há prazeres que não são bons e parece que há mais coisas boas do que prazer. E a segunda parte é captada pela teoria da lista objetiva. Porque o prazer ainda pode ser considerado objetivamente bom e mais coisas podem ser consideradas objetivamente bom, mesmo que não dê prazer. Então, vou dar um exemplo para vocês. Imagina que vocês têm um ótimo amigo
um amigo de infância, né? Eu, por exemplo, venho de uma cidade muito pequena, eu tenho os meus mesmos amigos desde sempre. Então você vem de uma cidade muito pequena ou tem um amigo desde sempre, e esse amigo é cruelmente sincero com você. Então sempre quando ele vai dar uma opinião para você ou ele vai te contar alguma coisa, ele é cruelmente sincero. E cada vez que ele é sincero com você, e ele não faz isso por mal, né? Ele faz isso porque ele quer teu bem. Você fica meio doído, né? Aquilo dá uma dor de ver uma pessoa que você ama falando alguma coisa tão sincera para você. Então você compra uma roupa nova, chega para esse amigo e fala assim: "E aí, gostou?" Ele fala assim: "Não, achei horrível. Você nunca ficou tão feio como uma roupa." Apesar de isso te causar um desprazer enorme, isso parece ser muito bom para você, porque está envolvida, ao que parece, no conceito de amizade, né? Essa franqueza entre as pessoas. Eu não sei o que amizade é, tá, pessoal? Mas parece que essa franqueza é melhor do que a dissimulação, né? Então, apesar de te causar dor, a amizade ainda parece boa. A lista objetiva capta isso, né? Então, ela consegue captar essas coisas que a gente tem no dia a dia. Ela consegue explicar as variações entre vidas boas também. Por quê? Porque ela faz aquela lista em estilo type, né? Ou seja, em estilo tipo, e cada tipo tem várias espécies. Então, eu, por exemplo, eu acesso, né, a espécie conhecimento filosófico, enquanto vocês podem acessar a espécie conhecimento de qualquer outro tipo de conhecimento. E pode ser até um conhecimento que não é acadêmico, né, que a gente pode chamar até de conhecimento, um saber fazer, né? Um saber como, a gente diria em filosofia. Então, uma pessoa que é muito bom, uma boa soldadora, por exemplo, solda muito bem, então ela tem um conhecimento que eu particularmente nunca vou ter, e não porque eu acho solda ruim, muito pelo contrário, eu acho maravilhoso. O problema é que eu não tenho habilidade manual, né? Então eu consigo acessar o conhecimento através da filosofia, um soldador através da prática da solda. Então isso consegue mostrar como vidas boas podem ser bastante diferentes, ou seja, como vidas com bem-estar são bastante diferentes. Isso explica então por que as vidas que a gente pode considerar felizes ou com bem-estar, elas são tão variadas. Elas são tão variadas porque a gente está acessando um conjunto de espécies diferentes, mas dos mesmos tipos. Então a gente consegue fazer essa explicação. Eu acho isso maravilhoso nessa teoria, tá? Porque essa teoria mostra, de certa maneira, que não há uma vida feliz, né? Mas que há vidas felizes. Então, ela não é uma teoria que poderia ser acusada de ser paternalista, né? O que é ser paternalista? É você dizer para alguém que tem a capacidade de decidir o que é bom para ele. Então, ela não teria esse problema, né? Apesar que algumas pessoas acusam objetivistas de terem esse problema. Ela consegue também retirar da teoria, né, dependendo da lista, coisas como prazeres sádicos, que a gente viu com os problemas lá do hedonismo, e preferências sem sentidos, como a gente viu que é um problema da teoria preferencialista. Então, essa teoria resolve problemas que as outras teorias têm. Ela é imune à máquina de experiência do Robert Nozick. Então, lembre-se, né, a gente já discutiu a máquina de experiência do Robert Nozick. Aqui não, já que as coisas são objetivamente valiosas, não vai funcionar a máquina, porque a máquina está simulando coisas e não a realidade, né? A realidade é que tem coisas que são valiosas. Não, então não importa se a máquina reproduz perfeitamente a nossa experiência das coisas, né? O que importa são as coisas valiosas. E ela torna fácil também a mensuração do bem-estar, por quê? Porque o bem-estar não depende, então, de coisas internas a gente. Então a gente consegue ver, por exemplo, que alguém tem conhecimento filosófico, ou que alguém tem uma amizade, ou que alguém tem um relacionamento amoroso, ou que alguém tem tal e tal coisa. Claro, se você colocar o prazer na tua lista, ainda vai ser difícil para você medir, né, se a pessoa está tendo prazer. Porém, sobretudo, no entanto, como é uma lista, você pode achar mais elementos naquela vida, né, supondo uma vida comum, né, uma vida normal. Filosofia, a gente tende a criar um monte de contra-exemplos, tá? Muito malucos, para ficar testando teorias, né? Então você pode imaginar em um mundo possível, ou seja, uma outra realidade, onde você vai encontrar uma pessoa que só acessa uma espécie dos tipos que estão na lista, e essa espécie, por exemplo, pode ser prazer sádico. Pode estar na cabeça dele. Isso pode ser uma objeção
a teoria da lista objetiva, né? Querendo ou não, a pergunta seria: essa pessoa que só tem acesso a essa espécie desse tipo tem bem-estar? Então, o teórico da lista objetiva tem que responder esse tipo de pergunta, né? Isso é uma dificuldade, uma objeção bastante legal de se pensar. Claro, vamos aos problemas, né? Um problema mais gritante de teses enumerativas é o fato de ela não é capaz de oferecer uma justificação substancial para os elementos. Então, fica só naquela especulação de mundo possível. Então, se esse mundo aqui é melhor que aquele, se aquele é melhor que esse, e esse tipo de coisa. Teses substantivas, né? Ela tem uma ampla variedade no mercado. Então, no mercado de ideias. Então, quando a gente vai ler a bibliografia especializada, vai achar uma dezena, né? Assim, de artigos que saem. Eu estou um pouco desatualizado, andei vendo uns artigos para fazer uma parte desse curso. E sinceramente, eu fiquei até com um pouco de medo de tanto que eu vou ter que estudar para voltar para a ponta, né, da pesquisa. Então, eu estava na ponta da pesquisa até 2018, assim, bastante na ponta. E de lá para cá eu só venho dando uma olhada nos artigos. E agora eu olhei de novo e assim, eu tenho um monte de coisa para ler. Então tem uma ampla variedade de listas no mercado de ideias. Como eu disse, a da Marta Nussbaum é gigantesca, a do professor Flechter é outra. A minha, por exemplo, tem 6 elementos. Então tem essa variabilidade, né? E aí que vem o problema. Não era para ter variabilidade. Porque se a coisa é objetiva, né, se os bens são objetivos, a gente deveria estar mais convergindo do que divergindo nas listas. E as listas divergem muito às vezes. Então a gente não consegue identificar quais são as coisas que são boas. Bem, mas se as coisas são objetivamente boas, né, elas deveriam, então, convergir, as teses deveriam convergir para listas parecidas. É claro que não iguais, né, porque isso seria pensar que a filosofia tem métodos tão exatos quanto, por exemplo, a matemática, né? Mas pelo menos bastante parecidas. E tem umas que não tem nada a ver com as outras, assim. Então elas são distintas até. Isso é só uma objeção que a gente tem que levar a sério, porque a gente pode estar falhando em várias coisas aqui, tá? A gente pode estar falhando, por exemplo, em identificar propriedades que fazem de algo bom. Então isso pode ser uma falha de identificação. Só que isso é uma falha epistêmica, é uma falha do nosso conhecimento. Mas se é só isso, então bem, paciência, né? A gente continua a vida, as pessoas discordam, a gente falha, né, em conhecer as coisas e tá tudo bem. O problema é que se não for isso, quer dizer que essas propriedades podem não existir. E se elas não existem, né, das duas uma, né? Ou a gente abandona o objetivismo, ou a gente abandona o objetivismo. Não tem como ser objetivista se as propriedades não existirem. Nem enumerativos, tá? Porque os enumerativos, eles podem dizer que as propriedades existem, só que a gente não consegue conhecer elas. E não tem problema nenhum. A gente pode dizer, por exemplo, para vocês verem como que é plausível isso, que existe sei lá, que existe certos gases dentro de Urano e a gente não consegue conhecer eles, ou a gente não conhecia eles, ou não conseguia até a gente desenvolver tecnologia. Então, isso é só uma falha, né? É só uma falha na nossa epistemologia, porque nós somos seres falíveis e paciência. Mas se a objeção de que há várias listas, e dado que há várias listas, isso indica que pode não haver propriedades, e se não houver propriedades fazedoras de bondade, aí a gente está lascado. Aí acabou o objetivismo, vamos largar a mão disso. Já teses perfeccionistas, elas parecem ser paternalistas, né? Porque elas estão dizendo o modo de vida que você tem que seguir. Então você tem que ser sempre racional e excelente nas coisas que você faz e bibibi, bobobó. E isso vai dar vidas bastante iguais, tá? Bastante parecidas. Elas não vão ser idênticas, é claro, porque cada um vive uma vida, mas elas vão ser bastante parecidas. É como se a gente conseguisse dar alguma receita de vida boa para os indivíduos. Que é mais ou menos o que o Aristóteles tentou fazer, tá, pessoal? O livro chama Ética Nicômaco porque era para uma pessoa chamada Nicômaco, né? Então era uma ética para o Nicômaco. É como se o Aristóteles estava tentando ensinar o Nicômaco a ser uma pessoa virtuosa. Então, para todas as teses objetivistas, tem uma objeção bastante geral, é que ela parece ser elitista, né?
porque ela tende a definir aquilo que é bom para nós sem consultar a gente. Ou seja, você não teria a liberdade de fazer tua própria lista se a teoria for verdadeira. Então, eu estou dizendo aqui, por exemplo, com a lista que eu gravei aqui, tudo é bom, então, se aquilo tudo é bom, então você tem que ir lá e fazer aquilo, né? Então, você tem que usufruir daquilo se você for racional, é claro, né? Porque uma pessoa racional supõe-se que ela quer ter bem-estar, ela é autointeressada. Então, ela é elitista nesse sentido. E, é claro, ela tem um problema que ela não cumpre com o requerimento de experiência, o requerimento de forte ligação. É aquele requerimento lá que a gente já discutiu com o preferencialismo, né, de haver uma mudança em nós quando o bem-estar está ocorrendo, né? Então, para repetir, né, e já para ir finalizando, o requerimento de forte ligação, o requerimento de experiência, diz que uma teoria do bem-estar bem-sucedida é aquela que explica o bem-estar e inclui, né, nessa explicação que uma mudança em nós ocorre quando o bem-estar aumenta ou diminui. Só que teorias objetivistas têm esse problema, porque pode não ocorrer, né? Não pode não ocorrer essa mudança em nós e mesmo assim o nosso bem-estar aumentaria, né? Por exemplo, uma coisa que parece fazer parte da amizade, né, é que os amigos eles não se traem. Então eles têm uma confiança muito grande uns nos outros. Então suponha que você tem um amigo que você não vê há décadas. Eu, por exemplo, fiquei sem ver meus amigos de graduação literalmente décadas. E esse amigo que você não vê há décadas, sempre quando alguém fala de você para ele, ele te elogia, ele te defende, ele te protege, ele não fala mal pelas suas costas, nem nada disso. E você nunca vem a saber sobre isso. Então, isso para um objetivista está te beneficiando, porque você está tendo amizade. Isso é manter a amizade, né? Só que não está ligado a você. Ou seja, não está mudando nada em você. Então, isso pode ser uma objeção. Beleza, pessoal. Eu acho que por hoje é isso. Teses objetivistas. Eu agradeço, né, a quem chegou até aqui no vídeo. Eu queria gravar vídeos mais curtos, né, de 40 minutos. Mas por mais rápido que eu fale, eu sempre quero falar mais coisas. E não adianta. Então, eu agradeço a todos que ficaram até aqui. A gente se vê na próxima aula, né? Provavelmente vamos falar sobre teorias híbridas. E depois a gente vai começar a falar sobre teorias em específico, né? O hedonismo, o preferencialismo. É claro, se o curso estiver indo para frente, né? Se as pessoas estiverem assistindo, eu continuo gravando. Se elas não estiverem assistindo, eu mudo de assunto e vou fazer outra coisa. Então é isso, muito obrigado. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Comentem aí suas dúvidas aí embaixo. Eu fico muito agradecido, me sinto lisonjeado, né, quando vocês fazem isso. Então a gente se vê. Fiquem bem e até a próxima.